aí galera, tudo bem? Professor Hilton de Física, mais uma vez com vocês, agora para falar sobre um conteúdo importantíssimo para os concursos: calorimetria, a medida das trocas de calor. Calorimetria é um assunto pequenininho, mas que você pode desenvolver questões com cinemática, questões com eletricidade, um resistor imerso na água para aquecimento da água. Então você pode fazer uma relação com outros conteúdos da física, tá? A calorimetria é a parte da física térmica que estuda as quantidades de calor trocadas entre os corpos, as medidas das quantidades de calor trocadas entre os corpos. A calorimetria, vale lembrar o seguinte: toda vez que um corpo ou um sistema recebe uma certa quantidade de calor, essa quantidade de calor recebida pelo corpo ou pelo sistema vai ser utilizada para quê? Aí pode ser utilizada para aumentar a temperatura do corpo, né, ou do sistema. Pode ser utilizada para fazer com que ele mude o seu estado físico, passe do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e pode ser que o sistema receba calor e utilize isso para a realização de trabalho. Nós vamos ver nas leis da termodinâmica, o calor provocando movimento. Então, lembre-se dessas três situações. Quando o sistema recebe uma certa quantidade de calor, ele pode utilizar isso para variar a temperatura. Segundo, ele pode utilizar isso para mudar de estado físico. Terceiro, o sistema pode receber calor e utilizar para a realização de trabalho. Bacana? Nós vamos ver a primeira situação: um corpo recebendo uma certa quantidade de calor e mudando a sua temperatura. Nós vamos chamar de quantidade de calor sensível. Por exemplo, eu pego a massa de água, coloco na panela e levo ao fogo. Essa água que está no interior da panela vai começar a receber calor e vai aumentando a sua temperatura. Dependendo da quantidade de calor, a gente chama de quantidade de calor sensível, toda vez que se referir a uma quantidade de energia térmica que provocará uma mudança na temperatura do corpo, tá? Ou do sistema. A quantidade de calor recebida pela água que está lá na panela, por exemplo, vai depender da massa de água que você quer aquecer, do calor específico da substância que você está aquecendo, que no nosso exemplo é a água, e da variação de temperatura que você quer provocar nessa água, né? Então a quantidade de calor depende da massa do corpo, do material de que esse corpo é constituído, que chamamos de calor específico sensível, uma característica da substância, e da variação de temperatura que você quer impor a este corpo. Perfeito? Toda vez que tivermos uma equação, é sempre importante lembrarmos das unidades, tá? Massa. A gente não precisa trabalhar aqui necessariamente no sistema internacional, a não ser quando a gente vá fazer uma relação, como eu disse, com a eletricidade, ou com a parte de mecânica, um projétil penetrando na parede, e o atrito do projétil com a parede provocando o aquecimento desse projétil de chumbo. Você tem a energia cinética convertendo-se em energia térmica, né? O aquecimento do projétil devido aos atritos. Então ele vai reduzindo a sua energia cinética e isso vai sendo transformado em energia térmica. Muito bem. Então, essa massa pode ser dada em quilograma quando você estiver misturando com energia cinética o assunto, ou então com eletricidade. Mas aqui, quando você fala da água aquecendo, da água esfriando, tal, de algum material dessa forma, a gente costuma trabalhar muito com a massa, viu, turma? Em grama. Senhores, senhoritas, a variação de temperatura em graus Celsius, a quantidade de calor em calorias. E aí essa substânciazinha aqui, ó, esse Czinho, melhor dizendo, perdão, que é uma característica da substância, agora sim, esse Czinho, chamado de calor específico sensível. Se nós fizermos aqui uma pequena análise dimensional, nós vamos passar a massa dividindo, passa o grama dividindo, passa o grau Celsius dividindo, isolando esse Czinho, nós teremos a unidade caloria por grama grau Celsius. Confere? Então o calor específico, ele varia de substância para substância. Inclusive na mesma substância, por exemplo a água, esse calor específico sensível é um valor médio. Se você quiser aquecer a água sendo mais criterioso, mais cuidadoso, se você quiser aquecer a água de 14,5 para 15,5 graus Celsius, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Se você quiser aquecer a água de 30 para 31, mesmo 1 grau Celsius, mas como a temperatura já é outra, esse calor específico já sofre pequenas alteraçõezinhas. Por isso, muitas vezes o concurso fala um calor específico sensível médio, ou os autores dos livros de física, tá bom? Então, quem é esse Q? É a quantidade de calor que o corpo ganhou ou cedeu.
Quem é esse M? A massa do corpo que está sendo aquecido ou resfriado. Quem é esse C? É o chamado calor específico sensível da substância que constitui o corpo. É um calor específico sensível médio. É uma característica do material. Se é água, se é areia, se é chumbo, se é ouro, se é prata, tá? E o ΔT é a variação de temperatura. Tá? As unidades mais comuns são essas aqui, que não são no sistema internacional. Ó, vamos colocar aqui para vocês. O calor específico sensível, calor específico sensível da substância, vou colocar assim, calor específico sensível médio, perdão, ó, da substância que constitui o corpo. Tá certo? Caloria por grama grau Celsius. Por exemplo, se eu chego para os senhores, para as senhoritas e digo assim: olha pessoal, o calor específico sensível do chumbo é aproximadamente 0,03 caloria por grama grau Celsius. Qual é o significado físico disso? Muito bem. Que cada grama de chumbo, cada 1 grama de chumbo, uma massazinha de 1 grama de chumbo, precisa receber 0,03 caloria para que sua temperatura suba 1 grau Celsius. Ah, professor, é isso? Exatamente, ó. Para cada 0,03 caloria que 1 grama de chumbo receba, você vai ter uma variação de sua temperatura de aproximadamente 1 grau Celsius. Recordam-se da água? A água é uma substância que a gente tem muito as características dela, né? Densidade, calor específico guardada em mente. O calor específico sensível da água, H2O, a gente falou um pouquinho sobre isso lá na parte de convecção, nas brisas marítimas, brisas terrestres. O calor específico sensível da água é de aproximadamente, água líquida, água no estado líquido, tá? 1 caloria por grama grau Celsius, porque se for no estado sólido, se for no estado gasoso, o calor específico da água já é outro. No estado líquido é esse valor. Compare, por favor, com o do chumbo. Se pegarmos a água, para que 1 grama de água aqueça 1 grau Celsius, precisa receber 1 caloria, bem mais do que um chumbo. Por isso, quando você pega uma panela de metal, rapidamente ela aquece ao ser levada ao fogo, ser colocada sobre a chama. A água, ela vai demorando a esquentar, ela vai aquecendo aos poucos, porque tem um calor específico muito elevado. E o metal baixinho. Basta lembrar que se você tiver uma pequena fagulha, você está amolando uma ferramenta no esmeril, e uma pequena fagulha metálica se desprende dessa ferramenta e vem em direção à sua pele. Essa pequena fagulha metálica, o metal tem um calor específico baixo. E como é uma massa pequenininha, a gente vai falar de uma grandeza chamada capacidade térmica. Vixe, essa pequena fagulha metálica vem e só a viagem dela saindo da ferramenta até chegar ao seu braço já foi tempo suficiente para ela esfriar. E ela, quando toca o seu braço, não lhe queima. Ah, por quê? Porque ela rapidamente esfria. O metal tem um calor específico baixo. Esquenta rápido, mas também esfria baixo. Tá? O calor específico elevado, você precisa de mais quantidade de calor para aquecer o corpo. E precisa de mais quantidade de calor retirada para que ele venha esfriar. Muito bem. Então, quantidade de calor para provocar uma mudança de temperatura, nós vamos chamar de calor sensível. Guarde essa informação. Só que, atenção, quando a gente fala de um corpo, um corpo ele tem uma certa quantidade de massa e ele é feito de uma certa substância. Como eu falei há pouco, a fagulha metálica tem uma porçãozinha de massa e ela é feita de um certo metal, cobre, alumínio, chumbo, tal. Muito bem, então a junção da massa com o tipo de substância que compõe o corpo, ou seja, o calor específico sensível, esse C minúsculo, a junção dessas duas grandezas aqui, nós chamamos de capacidade térmica. Hilton, massa multiplicada por calor específico, com licença, vamos apagando essa parte aqui, ó. Olha aí, nós vamos ter o que chamamos de capacidade térmica.
e vamos representar a capacidade térmica por um C maiúsculo. Capacidade térmica é, por definição, a quantidade de calor que o corpo todo precisa ganhar ou perder para que sua temperatura varie de uma unidade. Pode ser de 1 grau Celsius, 1 grau Fahrenheit, 1 Kelvin, tá? Então, capacidade térmica está associada a calorias por grau Celsius. Posso também expressar assim: se substituirmos a quantidade de calor sensível aqui no numerador, que macete, né, as pessoas falam, MC delta T, se substituirmos aqui, nós chegaremos à expressão de capacidade térmica como sendo dada também por MCzinho. Ó, vejam, se eu substituir aqui MC delta T nesse numerador, eu vou cancelar delta T ou delta teta, tanto faz, eu vou cancelar esse delta teta com esse delta teta e vai ficar MC. O que chama a nossa atenção de que o calor específico multiplicado pela massa do corpo vai me dar a característica do corpo denominada de capacidade térmica. Você pode expressar a capacidade térmica por essa equação aqui de cima ou por essa equação aqui de baixo, vai depender dos dados do seu problema, contanto que fique uma coisa em mente: qual a diferença entre capacidade térmica, esse C maiúsculo, e calor específico sensível, esse C minúsculo? É que o calor específico sensível ele é uma característica da substância, né, Hilton? Diz respeito ao tipo de substância. Se é água, se é areia, se é ouro, se é prata, se é chumbo, se é cobre. Já a capacidade térmica depende do tipo de substância, mas também depende da quantidade, ou seja, da massa. Então a diferença é bem considerável de uma coisa para outra. Observe, a massa dada em grama, o calor específico sensível dado em caloria por grama grau Celsius, e a capacidade térmica, quando eu multiplicar aqui, simplifico grama com grama, fica caloria por grau Celsius. Correto? Então nós temos aí a capacidade térmica, calorias por grau Celsius. Mas, Hilton, eu ainda estou um pouquinho em dúvida dessa diferença, sabe, entre calor específico sensível e capacidade térmica. Você pode citar um exemplo para a gente ver melhor, entender melhor? Claro, veja um exemplo aqui para que a gente possa tirar de uma vez por todas a dúvida que temos sobre a diferença entre capacidade térmica e calor específico sensível. Vamos ver essa diferença? Veja nesse exemplo, por favor. Bom, então veja o exemplo que estamos aqui para diferenciar calor específico sensível de capacidade térmica. Nós colocamos aqui dois blocos, A e B, todos os dois blocos feitos do mesmo material, chumbo e chumbo, mas o bloco A com a massa de 100 gramas e o bloco B com a massa de 500 gramas, tá? O que é que eu vou dizer, professor Hilton, a respeito do calor específico sensível do bloco A e do bloco B? Na verdade, não é o calor específico sensível do bloco que a gente fala, é o calor específico sensível do material de que esse bloco foi feito. Por quê? Porque calor específico sensível é uma característica do material, da substância. Então, se você observar, o bloco A foi feito de chumbo, o bloco B também foi feito de chumbo. Então, a gente conclui que eles têm calores específicos iguais, porque o calor específico é uma característica da substância, do material. Está claro? O calor específico sensível do chumbo, que foi o material empregado para construir esse bloco A, o concurso vai dizer para a gente 0,03 caloria por grama grau Celsius. O calor específico do material que foi usado na fabricação do bloco B, é chumbo também? Sim. Então o calor específico é o mesmo, né, Hilton? Sim. Hilton, 0,03 caloria por grama grau Celsius, correto? Perfeitamente. Mas a capacidade térmica, aí sim você se refere ao corpo. Então você diz, a capacidade térmica do corpo A, do bloco A, a capacidade térmica do bloco B. Mas quando você falar calor específico, faz o calor específico do material que foi feito o bloco A. Entenderam a diferença? A capacidade térmica do bloco A vai ser obtida multiplicando a massa dele pelo calor específico do material, que é o chumbo. Então, eu vou pegar 100 gramas e multiplicar por 0,03
caloria por grama grau Celsius. É sempre bom acompanhar o valor numérico da unidade, ó. Que aí você pode sair cancelando direitinho, grama com grama, multiplica 100 por 0,03 e você vai obter 3 calorias por grau Celsius. É a capacidade térmica do bloco A. Ou seja, o bloco A precisa receber 3 calorias para sua temperatura aumentar 1 grau Celsius. Já o bloco B, como ele tem uma massa 5 vezes maior, você vai perceber, e o material é o mesmo, nós vamos perceber que a capacidade térmica dele vai ser 5 vezes maior do que a do bloco A. 500 gramas multiplicado por 0,03 caloria por grama grau Celsius, ou seja, 15 calorias por grau Celsius. O que implica dizer que o bloco B vai requerer uma quantidade de calor maior do que o corpo A para aquecer 1 grau Celsius. Ele precisa de 15 calorias, o bloco A só precisa de 3. Então, quanto maior a capacidade térmica do corpo, mais quantidade de calor ele precisa ganhar para aquecer. E mais quantidade de calor ele precisa ceder para esfriar. Então, alta capacidade térmica, maior dificuldade para aumentar a sua temperatura ou para diminuir a sua temperatura, porque requer uma maior quantidade de calor trocada. Está clara a diferença? Posteriormente falaremos sobre quantidade de calor latente, que é para mudar de estado físico. Ok, pessoal, um grande abraço, obrigado aí pela atenção, fiquem com Deus.